Olá, turma! Hoje vamos falar sobre emergências diabéticas. Então vale relembrar a função da insulina e do glucagon, que seriam hormônios produzidos e excretados pelo pâncreas. Então, relembrando um pouco da fisiologia básica, no estado alimentado, nós temos aí a ingesta de carboidratos, que são digeridos pelo sistema digestivo. Então, a gente tem a absorção de glicose na corrente sanguínea, e aí nós temos a liberação pelo pâncreas de insulina. Essa insulina vai proporcionar o metabolismo, a metabolização da glicose para dentro da célula, para que seja utilizado nos processos metabólicos fisiológicos. E no paciente diabético, nós temos uma insuficiência de produção de insulina, ou então nós não temos a produção de insulina, o paciente ele não produz. Sendo assim, tendo a deficiência ou a não produção de insulina, nós temos um aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. E aí acaba que essa glicose ela não adentra as células para o processo metabólico. Então, o diabetes mellitus é uma enfermidade do pâncreas, pode ser dividida em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o paciente que não produz insulina nenhuma, então ele é insulinodependente, ele depende da injeção de insulinas via subcutânea para sobreviver. Já o paciente diabetes mellitus tipo 2 normalmente se manifesta-se na idade adulta, podendo ser tratada com medicações e dieta. Claro que, de acordo com a gravidade, esse paciente diabetes mellitus tipo 2 também pode ser necessário a utilização de insulina injetável. É causado pela insuficiência ou falta de produção de insulina, como eu mencionei anteriormente. Tipo 1, eu não tenho produção alguma, e tipo 2, eu produzo de forma insuficiente. A glicemia normal em jejum, ela vai de 80 a 120 miligramas por decilitro. A insulina, então, ela permite a entrada de glicose na célula. A glicose proporciona energia para as atividades celulares, para o metabolismo. Então, ela vai entrar na célula e ela vai ser metabolizada pela mitocôndria. O cérebro depende quase que exclusivamente da glicose. Então, o sistema nervoso central ele é altamente sensível à insuficiência de glicose na corrente sanguínea. As emergências diabéticas, nós temos a hipoglicemia e a hiperglicemia, especificamente a cetoacidose diabética no quadro de hiperglicemia severa. Então, a hipoglicemia seria uma glicemia, segundo a literatura de referência, menor que 50 mg por decilitro. Algumas literaturas consideram 70 mg por decilitro. Então, o paciente que está com 70 mg ou menos, ele é um paciente considerado hipoglicêmico. Nessa literatura, menos que 50. Já a hiperglicemia é uma glicemia considerada acima de 200 mg por decilitro, que pode gerar uma cetoacidose diabética. A hipoglicemia, então, é a diminuição dos níveis de glicose no sangue. Aqui a gente cita menos que 80 mg por decilitro, temos literaturas que citam 70 mg por decilitro e outras literaturas citam 50 mg por decilitro. Vamos trabalhar, então, com 70 mg por decilitro. A alteração do nível de consciência é um sinal primário, pode ocorrer em pacientes não diabéticos, não alimentados também, e comum em pacientes insulinodependentes, principalmente idosos, pois esses pacientes eles podem errar a dose de insulina e aí acaba que acontece uma hipoglicemia por conta da superdosagem de insulina. Já a hiperglicemia, ela é o aumento dos níveis de glicemia no sangue, normalmente acima de 200 mg por decilitro, pode permanecer assintomático por dias ou semanas, é bem silenciosa, proporciona o aumento de corpos cetônicos,
como um mecanismo compensatório e pode levar ao coma hiperglicêmico hiperosmolar. Cetoacidose diabética tem alteração do nível de consciência, o coma, e devido normalmente a uma glicemia que permanece ali maior que 200 mg por decilitro até o HI, que seria a incapacidade de leitura do aparelho. Sinais e sintomas: paciente inconsciente, apresentando vômitos e respiração de Kussmaul, que seria uma respiração, um padrão respiratório bem característico. O atendimento inicial às emergências diabéticas: manter a saturação acima de 94%, administrar o oxigênio se necessário, ventilação assistida caso o paciente esteja com um padrão respiratório ineficaz, realizar o HGT, o hemoglicoteste, administrar glicose hipertônica se indicado. Então, se for uma hipoglicemia, eu identifiquei isso no HGT, eu administro glicose hipertônica com orientação médica. Caso haja um rebaixamento de consciência, eu posso solicitar o suporte avançado de vida e realizar o transporte imediato para a unidade de referência. As leituras do medidor de glicose, o glicosímetro: destacamos as variáveis LO, quando o nível de glicemia está extremamente baixo e o aparelho não consegue mais fazer uma leitura numérica. Então, a gente, ao invés de um número no leitor, nós teremos as letras L e O de baixo, em inglês, low. E high seria HI, um nível de glicemia extremamente alto, que supera a capacidade de leitura do aparelho. Nestes casos, caso apareça LO, eu entendo que a leitura está extremamente baixa. Caso apareça HI, eu entendo que a leitura está extremamente alta. Para a gente entender um pouco melhor isso, uma confusão pode gerar um tratamento errado. Então, no caso de LO, eu administro glicose endovenosa, porque o nível está extremamente alto. Em caso de HI, eu não administro glicose.